Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, a aula de hoje, os objetivos são resolução de exercícios sobre lei de Hess, entropia e energia livre de Gibbs. Para começar, vamos relembrar um pouquinho o que é a lei de Hess. É a variação de entalpia, quantidade de calor liberado ou absorvido, em uma reação química, dependendo apenas dos estados final ou inicial da reação. Ou seja, por mais que existem várias etapas e várias formas de produzir a mesma coisa, o ΔH vai ser sempre igual, independente de ter etapas ou formas diferentes de produzir. Se eu estou falando da mesma substância, o ΔH vai ser o mesmo. A lei de Hess também permite que a gente faça o seguinte: use as nossas equações termoquímicas como equações matemáticas. Então, a gente vai poder somar, multiplicar, dividir, subtrair as equações termoquímicas e fazer os mesmos processos com o valor do ΔH de cada uma delas. Lembrando que variação de entalpia, entalpia final, menos entalpia inicial. Vamos para o nosso primeiro exercício. Atividade 1. O acetileno é um gás que, ao queimar, produz uma chama luminosa, alcançando uma temperatura ao redor dos 3.000 graus Celsius. É utilizado em maçaricos e no corte e solda de metais. A sua reação de decomposição é: baseando-se nessa reação, analise as afirmativas, identifique quais são as corretas. Agora é com vocês.
Vamos corrigir? Vamos analisar uma por uma das nossas assertivas. Olha só. Invertendo o sentido da equação, o sinal da entalpia não varia. Isso é falso. Se você inverte a equação e a entalpia era positiva, ela vai ficar negativa e vice-versa. Inverter, inverte o sinal da variação da entalpia também. A segunda. A liberação de calor constitui-se em uma reação exotérmica. Correto. Reação exotérmica libera calor, ΔH negativo. E a terceira, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Sim, posso ter uma situação como essa. Então, a alternativa correta é 2 e 3, letra E, que são as verdadeiras. Vamos para a atividade 2 agora. O sulfeto de carbono é um líquido incolor muito volátil, tóxico e inflamável, empregado como solvente em laboratórios. Conhecendo-se as seguintes equações de formação a 25 graus Celsius e 1 atm. O ΔH para a reação de formação do sulfeto de carbono em kJ por mol é igual a... Agora é com vocês. Vamos lá então para a correção. O exercício nos traz 3 reações e ele quer saber qual é a reação de formação do sulfeto de carbono. Então, olha só, a primeira coisa, vou verificar qual é a situação que eu tenho que fazer para cada uma das equações que nos foram informadas. Então, a primeira eu vou manter do jeitinho que ela está ali, a segunda eu vou multiplicar por 2 e a terceira eu vou inverter. Lembre que se você multiplica por 2, multiplica todos os componentes, inclusive o valor do ΔH,
Se você vai inverter, você inverte a posição deles e se o sinal era positivo, fica negativo. Feito isso, agora eu vou circular aqui quais são as substâncias que eu tenho de interesse na minha reação final. Então, eu quero o carbono grafite, o enxofre rômbico, o sulfeto de carbono, que é a substância que eu quero que seja formada. Então, a minha equação final ela vai ficar dessa forma aqui. Carbono grafite mais o enxofre vai formar o CS2. Agora, para verificar que isso aqui está bem corretinho, eu preciso eliminar as substâncias que não são de interesse dessa equação que eu formei aqui. Então, oxigênio não quero, tem um aqui deste lado dos reagentes, mais 2 aqui na equação de baixo, somado eles aqui eu tenho 3, lá do outro lado eu tenho 3O2, todos cancelados, certo? Também o CO2 não me interessa, tenho um aqui na equação última, na terceira, tenho um aqui na primeira, estão em lados opostos, vão ser cancelados. O SO2, tenho um aqui no lado dos reagentes, tenho lá do lado dos produtos, na mesma quantidade, 2 serão cancelados. Certo? Dessa forma, na posição correta, cada uma das substâncias que estão circuladas. Agora eu vou trabalhar lá com os valores do ΔH para saber qual é o valor do ΔH dessa reação que eu descobri aqui. Então, variação de entalpia, vai ficar lá os valores que eu tenho informados no meu exercício, respeitando a mudança de sinal e as multiplicações, tenho 84 kJ por mol como resultado final desse exercício. Agora, atividade 3. As reações envolvidas no processo de oxidação da amônia para formar o ácido nítrico estão representadas nessas 3 equações. Determine a equação química balanceada da reação completa de produção de ácido nítrico aquoso, HNO3, e água a partir de NH3 e O2 e também o ΔH da reação. Agora é com vocês.
Vamos lá então para a correção do exercício 3. Vamos olhar equação por equação. Olha só, então a primeira equação aqui vai ser necessário dividir ela por 4. Então aqui eu tinha 5, vou dividir por 4, essa divisão me dá o valor de 1,25. Aqui eu tinha 6, vou dividir por 4 e essa divisão aqui me dá o valor de 1,5. Coloquei os números aqui embaixo para ficar mais fácil depois no andar do exercício, mas lembre que o usual é deixar as frações quando eu tenho as equações químicas. Então a primeira que ele me deu lá eu vou dividir e, é claro, divido também o valor do ΔH. A segunda equação eu vou precisar inverter e multiplicar por 3 dividido por 4. Então, a situação vai ficar essa aqui. Lembrando que eu faço a inversão do sinal e também vou fazer a multiplicação no valor do ΔH. A terceira, eu vou precisar dividir por 4. Então, tenho a divisão ali dos coeficientes estequiométricos que estavam lá antes. Feito esses passos, eu vou selecionar as substâncias que são do meu interesse. Então, o que eu quero lá? O NH3, eu vou querer o oxigênio e eu vou precisar também da água e do HNO3. Isso ele me informa lá no enunciado dizendo qual é a reação que ele quer a formação nesse exercício. Então, a reação vai ficar dessa forma aqui. Uma vez que eu faço isso, eu preciso verificar se os coeficientes estequiométricos estão corretos e eliminar as substâncias que não me interessam. Olha só, eu tenho 6/4 aqui de NO, tenho 1 aqui, mais 2 dividido por 4 aqui, e mais 6 dividido por 4 aqui do outro lado, e 6 dividido por 4 lá no outro. Fazendo essas somas dos coeficientes, eu posso eliminar todos esses, certo? Agora, o H2O, tenho 0,5 aqui e lá em cima eu tenho 1,5. O meu exercício ele quer 1 mol, então aqui eu vou cortar só o meio fora, então vai sobrar 1 mol, certo? Uma vez feito isso, vou fazer agora o passo para descobrir o ΔH. Lembrando que eu tenho que dividir, inverter, multiplicar e dividir novamente conforme os passos que eu fiz aqui. Então, eu vou ter lá que o ΔH vai ficar menos 292,5, que é o valor da primeira equação, mais menos 85,5, que é o valor aqui do ΔH da segunda equação, e mais menos 69, que é o valor da terceira equação. Fazendo a matemática aqui, o resultado final vai ficar menos 447 kJ por mol, é o valor da variação de entalpia da equação que eu descobri nesse exercício. Agora vamos falar um pouquinho sobre entropia, relembrar esse conceito que nós estudamos nas aulas anteriores. O que é entropia? Ela mede a mobilidade das partículas, ou seja, a desordem. Quanto mais mobilidade, mais entropia. Quanto mais entropia, menos energia para realizar um trabalho útil. Então, a entropia, ela vai dizer para a gente qual é a situação da substância, se ela tem energia para fazer um trabalho útil. Ou seja, quanto mais movimento, mais entropia. Moléculas muito movimentadas, partículas muito movimentadas, não conseguem se organizar para fazer um trabalho útil. É uma função do estado e não depende das etapas só de estado final ou inicial. Ou seja, por mais que aconteça de várias formas, vou me preocupar com final e inicial, e aí eu vou ter a minha variação de entropia letra S maiúscula, como somatório da entropia dos produtos menos o somatório da entropia dos reagentes. Vamos fazer um exercício sobre entropia. Atividade 4. Analise os processos a seguir. Qual deles ocorre com aumento de entropia? Temos as alternativas, agora é com vocês.
Pessoal, antes de corrigir a atividade número 4, vamos voltar um pouquinho aqui que ficou uma coisinha para trás do exercício anterior. Olha só, aqui no nosso exercício 3, faltou o número 2 aqui na frente como coeficiente estequiométrico do oxigênio. Olha só, porque aqui eu tenho 1,25 mais 0,75, eu vou ter 2O2. E aí, 2 vezes 2, 4. 3 mais 1 aqui, 4. Daí o balanceamento está correto. Não se preocupe que quando você for ter acesso ao slide lá no Classroom, já vai estar tudo certinho. Agora vamos corrigir o nosso exercício sobre entropia, atividade 4. Olha só, oxidação do nitrogênio, tenho substância gasosa e formou uma gasosa, não tenho alteração de entropia, todos estão no mesmo estado. Aqui na fotossíntese, a mesma coisa, gasoso e sólido, certo? Nesse caso eu tenho gasoso aqui para as reagentes e sólido e gasoso para os produtos. A evaporação da água das roupas era líquida e ficou vapor, então líquido menos entropia, vapor mais entropia. Na dissolução do sal, eu tenho sólido menos entropia, que virou aquoso e aquoso mais entropia, ou seja, o sólido estava paradinho lá no pote, uma vez que ele está em solução, ele tem todo um espaço para se movimentar, então a entropia vai ser maior e aí as respostas corretas ocorrem com aumento de entropia durante os processos apenas 3 e 4. Atividade 5. Durante um processo espontâneo, podemos afirmar que a entropia de um sistema termodinâmico, observe as alternativas e diga qual é a correta.
Vamos corrigir a atividade. Durante um processo espontâneo, podemos afirmar que a entropia de um sistema termodinâmico, um sistema espontâneo é aquele que vai ocorrer naturalmente. E as coisas tendem para o caos, para a desordem, como a gente falou muito sobre isso lá na nossa aula sobre entropia. Então, a resposta correta é aumenta até um valor máximo. Claro, não existe aí uma entropia que vai aumentar para sempre. Cada situação vai ter uma entropia máxima, depende da substância, como que ela vai se comportar. Atividade 6. Sabendo a entropia de cada participante da reação global, qual seria o valor da variação de entropia dessa reação? Tem os dados ali, agora é com vocês. Vamos corrigir? Então, olha só. Vou deixar a nossa equação aqui e vamos ver cada um dos valores de entropia que ele deu lá nos dados do exercício. Lembrando que para usar a nossa equação, variação de entropia é igual ao somatório da entropia dos produtos menos somatório da entropia dos reagentes, eu preciso considerar os valores dos coeficientes estequiométricos de cada uma das substâncias. Então, vai ficar o seguinte, eu tenho aqui no meu produto essa substância com o coeficiente estequiométrico 8, vou multiplicar por 8, e cada uma com o seu coeficiente e os valores dos dados do exercício. Fazendo toda a matemática aqui, o valor da entropia para essa reação vai ser menos 2020,4 Joule Kelvin por mol. Agora vamos falar um pouquinho sobre energia livre de Gibbs. O que é essa energia livre de Gibbs? Para que a gente possa saber se uma reação é espontânea ou não, não adianta só verificar a
entropia. Eu preciso ver as 3 causas que fazem a espontaneidade das reações. E elas são entalpia, temperatura e entropia. A energia livre de Gibbs é uma equação que engloba as 3 variáveis. E é a seguinte: ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Lembrando que o T tem que estar em Kelvin. E aí, se o ΔG for menor do que 0, ou seja, um valor negativo, eu tenho certeza que a equação termoquímica, a reação na situação ali é espontânea. Se por acaso o ΔG for maior do que 0, ou seja, um valor positivo, a reação que eu estou estudando não é espontânea. Vamos ver um exercício sobre uma reação química realizada a 2000 Kelvin e que apresenta uma variação de entalpia de 40 quilocalorias por mol e uma variação de entropia de 16 calorias por mol, pode ser considerada espontânea? Agora é com vocês. Vamos corrigir o exercício? Olha só, uma coisa legal para você fazer sempre que estiver resolvendo um exercício que tem várias informações numéricas e ela não está lá separada numa tabelinha, é organizar a sua própria tabela para não perder nenhum valor numérico. Então a gente organiza aqui, dados do exercício. Ele me disse lá dentro do enunciado que o ΔH é mais 40 quilocalorias, que o ΔS é 16 calorias e que a temperatura é 2000 Kelvin. Olhando aqui na tabelinha, eu já presto atenção que eu preciso ter essas calorias conversando na mesma unidade. Então, eu vou transformar as minhas calorias em quilocalorias. Para isso, eu pego 16 e divido por 1000, então eu vou ter 0,016 quilocalorias para o valor de entropia. Assim fica todo mundo na unidade correta. Tendo feito isso,
Vou direto usar a minha equação da energia livre de Gibbs. ΔG é igual a ΔH menos ΔS vezes T. Coloco cada um dos valores nos seus lugares corretos, faço a minha multiplicação, minha matemática toda e o ΔG vai ser 8 quilocalorias por mol. Como é um valor positivo, essa equação do exercício não vai ser espontânea. Vamos fazer o 8? Na maioria dos organismos aeróbicos, utilizam a energia livre contida na glicose de acordo com a reação. Sabendo os valores, a temperatura, determine o valor do ΔG da equação. Agora é com vocês. Vamos corrigir a atividade 8. Olha só, o exercício quer saber qual é a variação da energia livre de Gibbs. Ele deu lá dentro do enunciado os valores, ΔH, ΔS e ΔT. Mas preste atenção que o nosso ΔS não está na mesma unidade que o ΔH. Eu preciso fazer esse joule virar quilojoule. Então, vou dividir 259 por 1000 para ter o valor do ΔS em quilojoule, que é 0,259. Correto? Feito isso, posso usar a equação do ΔG direto. Coloco cada um dos valores numéricos na sua posição correta, faço a matemática e para essa equação o ΔG vai ser menos 79.987 kJ por mol. Sendo o valor negativo, essa equação do exercício é espontânea. Chegamos então ao final da nossa aula. Hoje nós falamos sobre lei de Hess, falamos sobre entropia e falamos sobre energia livre de Gibbs. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!